Carnip Chapano, cogitamente Funginumit Live, sempre trazendo todas as novidades da política, referente a todas as cortes de justiça, aos locais onde você tem notícias do Executivo e do Judiciário no Brasil e no planeta. Nós estamos trazendo a doutora Oscar. De crianças de 7 a 12 anos, matando centenas de crianças. Estados Unidos acaba de convocar a todos os reservistas e todo cidadão americano para a guerra no Irã. Contingentes já estão embarcando e indo para o Irã. Rússia se declara no contingente do Irã, alegando que se os Estados Unidos da América invadir o Irã, eles vão proceder contra os Estados Unidos da América. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Hoje, atenção República Federativa do Brasil. Atenção povo brasileiro. Atenção. Luiz Inácio Lula da Silva, narcotraficante, traficante de urânio enriquecido, sócio da Rússia, sócio do Irã. Ele é considerado governo hostil, que mantém o povo da República Federativa do Brasil refém de um grande DEFAL, estafa, e entregou todo o petróleo do Rio de Janeiro para a China. Isto não pode proceder, então nós estamos já declarando a intervenção na República Federativa do Brasil contra este Lula da Silva, Alcolumbre, Hugo Mota, partidos de esquerda, todos comunistas, sócios do Irã, da China, da Rússia e dos países do narcotráfico da América Central e do Caribe. Torno a repetir, Luiz Inácio Lula da Silva, você é o inimigo. Nós estamos já com todas as armas estabelecidas e nos posicionamos na República Federativa do Brasil. Não vamos permitir que vocês façam alvo nos Estados Unidos da América. O Irã mandou um míssil intercontinental, atingiu, já está acautelando alimentos, estocando alimentos e permanecendo em posição hostil de guerra contra a Rússia, Irã, China e Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva, esse filho de com 17 países do narcotráfico que fazem parte da América do Sul e da América Central. Maduro, Pepe da Colômbia, todos já estamos em guerra. Então a Quarta Frota, o Comando Sul, já estamos tomando posição na República Federativa do Brasil. Pedimos a toda a população que se manifeste contra estes casos, o seu desgoverno de ladrões, sequestradores do Brasil, que entregaram o petróleo brasileiro à China, entregaram o petróleo do Rio de Janeiro à China. Já estão as embarcações da China, os petroleiros, a carregar o petróleo do Brasil. Não vamos permitir. Torno a repetir. O alvo é Luiz Inácio Lula da Silva. Onde ele está? Ele está no Rio de Janeiro? Não, ele está em Brasília. Ele falou que ia se entregar, que renunciou, mas até agora nada, e ele decretou guerra aos Estados Unidos da América, conjuntamente com o Irã, conjuntamente com a Rússia, conjuntamente com a China. Então, estamos já posicionados para o combate
deste desgoverno do Luiz Inácio Lula da Silva, os seus partidos políticos que o apoiam e que ocasionam a guerra. O povo brasileiro não está em guerra com os Estados Unidos da América. Quem está com guerra com os Estados Unidos da América é o Luiz Inácio Lula da Silva, traidor à pátria, que já, ele é até defunto, quem está ocupando a carcaça dele é o Moacir, é um espia. E já tudo já desvendado, queremos imediatamente as autoridades, os CEOs, os especialistas, já em prontidão a render e a levar ao calabouço Luiz Inácio Lula da Silva, para nós nos fortificarmos, estabelecer toda a logística do combate a 10 países, fronteira seca com o Brasil, e 7 países do Caribe, narcotraficantes, que são do Irã, da China e da Rússia. Já estão interventor o senhor Oscar Aníbal Chapano. Torno a repetir. O míssil intercontinental fez alvo militar dos Estados Unidos, já estão embarcando para entrar no Irã, combate corpo a corpo, tomar todas as dependências do Irã. E a Rússia declarou guerra ao Irã. Apresentou pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização mínima conforme artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal. Eu só se houver necessidade, nem vou desenvolver tanto, porque nós já fixamos isso em todas as condenações, nas mais de 400 de condenações, nós fixamos o pagamento solidário em 30 milhões, em virtude, e o presidente hoje citou, nosso presidente ministro Cristiano Zanin, citou os danos causados. Então, aqui, assim como fizemos em todos os demais casos... Como vota a ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator, presidente. Também eu acompanho o eminente relator em relação a esse ponto. E devolvo a palavra à Vossa Excelência. Eu acho que o ministro Flávio Mendes, o presidente, se enganou, porque depois do elogio que Vossa Excelência fez, que ele nasceu para essa cadeira, levando em conta que o próximo presidente seria Vossa Excelência da turma, acho que ele entende isso como uma recondução. Se for isso, eu voto com toda serenidade e tranquilidade. O outro item, nós aqui também já decidimos, foi até a época uma proposta na turma do eminente presidente do Supremo Tribunal Federal, que era nosso colega na primeira turma, depois nós fixamos também, foi a ação penal 694, de relatoria da eminente ministra Rosa Weber, e aqui, como da mesma forma que o ministro Flávio Dino disse, eu também quero render todas as minhas homenagens, carinhosamente, à ministra Rosa. A ministra Rosa, ela que sofreu como presidente a agressão dessa tentativa de golpe de Estado. Eu me encontrava no exterior, no dia seguinte, peguei o avião, no mesmo dia, no dia seguinte, estive aqui com ela, e nós verificamos, todos nós aqui, eu, a ministra Carmen, o ministro Fux, o ministro Barroso, como soube lidar num dos momentos mais difíceis do Supremo Tribunal Federal. Naquele dia ela disse, na abertura do ano judiciário, era dia 8 de janeiro, no dia 1º de fevereiro, esse plenário estará reconstruído. E esteve, mas esteve reconstruído a parte material, porque a parte imaterial jamais conseguirão destruir, jamais conseguirão destruir o Supremo Tribunal Federal. Então, ficam minhas homenagens também à ministra Rosa e ao nosso sempre decano, o ministro Celso de Mello, meu colega de Ministério Público do Estado de São Paulo, paulista de Tatuí, e que eu tenho absoluta certeza está nos assistindo hoje aqui. E Vossa Excelência foi muito feliz, ministro Flávio, ao dizer que honra um ministro do Supremo Tribunal Federal respeitar a instituição
a que ele fez parte. Isso é um motivo de orgulho para todos nós, que um dia também passaremos e faremos parte, isso que engrandece a instituição. É lamentável que nem todos sejam assim. Como eu disse aqui nesse item, foi por iniciativa proposta do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, na ação penal 694, e que nós já aplicamos várias vezes, e aplicamos agora, dia 21 de maio de 2025, na ação penal 2428, de minha relatoria, por unanimidade aqui na turma, a questão da perda de mandato eletivo no caso de condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado a período superior a 120 dias. Uma vez que, se a pena é em regime fechado, 120 dias, isso não corresponde à possibilidade de continuar exercendo o mandato, é o número de faltas em que o parágrafo 2º do artigo 55 prevê. Então, presidente, eu proponho, e obviamente, aqui, aqueles que não condenaram, como o ministro Fux, o réu Alexandre Ramagem, isso é uma sanção também derivada da condenação a pena superior a 120 dias. Então, eu proponho aplicarmos o nosso precedente, vários, mas principalmente o precedente recente, agora de 21 de maio de 2025, decretando a perda do mandato do parlamentar Alexandre Rodrigues Ramagem, nos termos dos incisos 3º e parágrafo 3º do artigo 55 da Constituição Federal, devendo ser declarado pela mesa da Câmara dos Deputados. E faço aqui a mesma observação do eminente ministro Flávio Dino, e isso não é bom para a democracia, mas não é bom o fato de declarar a perda do mandato, já é ruim, mas pior são os motivos pelos quais esse mandato está sendo declarado, o término, o encerramento dele. Então, esse é o voto nesse tópico. Obrigado, ministro Alexandre. Como vota o ministro Flávio Dino? Como mencionei, fui deputado federal, fui senador e, por isso, sei a dignidade e a estatura de um mandato político, mas, nesse caso, a aplicação da lei é o caso concreto. Isso está na Constituição, está na lei, essa consequência é imperativa, por isso acompanho. O épico jogo de ação online War Thunder permite mergulhar em... Vota a ministra Carmen Lúcia. Eu também não quero deixar também de realçar que não existe democracia sem parlamento livre, independente e comprometido com a sociedade. O parlamento é a representação mais tradicional na democracia, especialmente nos modelos ocidentais e a partir da Revolução Francesa. Ele representa efetivamente tudo que pode ser concebido e aplicado como Estado de Direito. É ele que inova a ordem jurídica, que cria a ordem jurídica. E, no meu caso, presidente, senhores ministros, eu fiz prova de direito constitucional em 77 com o Congresso fechado e eu tenho quase a memória física do que isso representou para mim e para a minha geração. Então, eu acompanho, dizendo que isto é a valorização do próprio Congresso, que precisa de continuar sempre e cada vez mais na sua atuação, apenas em toda parte no judiciário. Também nós vemos casos em que é preciso que uma pessoa deixe de ser juiz, o outro deixe, neste caso, um cargo que é da maior nobreza, da maior importância para que a gente tenha democracia, que é um cargo no parlamento. Também eu acompanho o eminente relator e também as observações que foram feitas tanto pelo eminente relator, pelo ministro Flávio Dino e também pela ministra Carmen Lúcia. E devolvo a palavra ao eminente relator para os próximos passos. Obrigado, presidente. Presidente, nos termos da Lei Complementar 135 de 2010, são inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, como o nosso, desde a condenação até o trânsito do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Eu cito vários precedentes aqui, e aqui diz crimes praticados por organização criminosa, automaticamente com a condenação por órgão colegiado, estão inelegíveis. Então, presidente, eu declaro a inelegibilidade de todos os réus nos termos da Lei Complementar
135 pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Na verdade, já começa agora, pela lei da ficha limpa, 8 anos a partir da decisão colegiada. E também determino que se oficie a ministra Carmen Lúcia, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Agradeço, ministro Alexandre de Moraes. Como vota, ministro Flávio Dino? Do mesmo modo quanto dito, é subsunção de fatos à norma e acompanho o relator. Agradeço, ministro Flávio Dino. Como vota, ministro Luiz Fux? Efetivamente, a premissa é a organização criminosa, eu não considerei ação típica, eu não Deixo de votar nesse item. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Também, presidente, acompanho neste caso o ministro relator. Também eu estou acompanhando o eminente relator, a quem devolvo a palavra para as próximas providências. Obrigado, presidente. Também, como decorrência da condenação criminal, eu aplico em relação a 2 dos réus, ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues e Anderson Torres, delegados de Polícia Federal, a perda do cargo nos termos do artigo 92, inciso 1º, letra A. São também efeitos da condenação a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever com a administração pública. Agradeço, ministro Alexandre. Como vota, ministro Flávio Dino? De acordo, presidente. Ministro Luiz Fux também nesse item não votará. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Eu não vou votar, eu não votará, não. Não participar, não acolhe. Agradeço, ministro Luiz Fux. Não, Vossa Excelência não vai votar, né? não vota, na verdade, porque é uma decorrência Da pena. da pena que foi imposta. Então, Vossa Excelência não vota em relação a esse item. Acho que eu absolvi, mas É isso. Não, só são 2 que Vossa Excelência absolveu. São os 2 delegados. São... Ah, bom, então Isso. realmente. Tá bem. Agradeço, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia? No mesmo sentido de acompanhar a conclusão do ministro relator quanto a este item. Agradeço, ministro Carmen Lúcia. Também eu estou acompanhando o eminente relator em relação a este item, a quem devolvo a palavra para as próximas providências. Por fim, presidente, há a previsão constitucional no artigo 142, o famoso artigo 142, incisos 6 e 7, o artigo 142, inciso 6º, diz: o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz, Superior Tribunal Militar, ou em tribunal especial em tempo de guerra, quando se constitui tribunais militares. E o inciso 7º, o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Então, presidente, assim que transitar em julgado, eu determino que se oficie o Superior Tribunal Militar, uma vez que a função do Superior Tribunal Militar, para que ele analise a aplicação do artigo 125, parágrafo 4º, incisos 6 e 7, em relação a Jair Messias Bolsonaro, que é militar da reserva, Augusto Heleno Ribeiro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Almir Garnier Santos, determinando também que se oficie os comandantes do Exército e da Marinha, uma vez que um deles é almirante da reserva. Nesse caso, em relação ao réu Mauro Cid... Perdão, faltou. Em relação ao réu Mauro Cid, eu deixo de aplicar essa determinação, uma vez que a pena aplicada foi de 2 anos e a Constituição diz superior a 2 anos. Então, consta no meu voto, e é importante constar expressamente no acórdão, que não se aplica em relação a ele em virtude do acordo feito na colaboração premiada. Pois não. Todos de acordo? Presidente, mais uma vez renovando minhas saudações às Forças Armadas, excelentíssimo senhor ministro da Defesa, os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica,
a minha deferência, meu respeito, e nesse caso, obviamente, nós estamos julgando membros e não a instituição, membros das Forças Armadas, e não a instituição, mas, como dito pelo ilustre relator Alexandre de Moraes, é uma previsão constitucional, por isso acompanho. Agradeço, ministro Flávio Dino. Ministro Luiz Fux. É como uma previsão constitucional. Vossa Excelência adere à fundamentação do relator de que não se aplica ao réu Mauro Cid nesse caso. Perfeito. Mas, o ofício é regra constitucional. Sim. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, também eu estou acompanhando o ministro relator e, como o ministro Flávio Dino, como já desde o início foi dito pelo ministro Alexandre de Moraes, esta aplicação de leis é a pessoas que atuaram. As instituições são importantes, instituições como as Forças Armadas mantêm em sua integridade, em sua eficiência, em sua necessidade e, portanto, o que cada um faz é a responsabilidade, inclusive penal, de cada um. Agradeço. Estou acompanhando o relator. Agradeço, ministra Carmen Lúcia. Também eu acompanho o eminente relator em relação a este item. Acredito, ministro Alexandre, que temos alguma providência adicional? Só para encerrar, presidente, eu gostaria também aqui de renovar a minha admiração, apreço às Forças Armadas, e eu posso dizer que durante todo esse processo, desde a investigação até a ação penal, houve todo o apoio institucional dos comandantes das três armas, do comandante Tomás, do Exército Brasileiro, do comandante Olsen, da Marinha e do comandante Damasceno, da nossa Força Aérea. E da mesma forma do ministro da Defesa, o ministro Múcio da Defesa. E todos sempre ressaltaram a mesma coisa. Não se confunde, nós não devemos confundir as Forças Armadas com integrantes que eventualmente se desvirtuaram das Forças Armadas. As Forças Armadas são um patrimônio nacional também, o eminente ministro Flávio Dino se referiu, e eu fui também ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública, os 17 mil quilômetros de fronteiras secas que o Brasil tem, fronteiras entre secas e 6, desses 17 mil, 6 mil quilômetros de rios. Se não houvesse as Forças Armadas para auxiliar, inclusive a Polícia Federal, as polícias, nós teríamos grandes problemas. Então, as Forças Armadas brasileiras merecem nosso total respeito, total admiração e souberam passar por esse momento, como o país todo soube passar. E eu reitero aqui que esse julgamento mostra e vai mostrar que não é o apaziguamento com golpe de Estado, com tentativa de abolir o Estado de Direito, que leva à pacificação. O que leva à pacificação é o devido processo legal, julgamento público e transparente como esse, com acompanhamento da sociedade e de toda a imprensa nacional e estrangeira e aplicação da Constituição e das leis. Isso leva a que as feridas sejam curadas, que a democracia fique mais forte e que nunca mais se repita uma tentativa de golpe de Estado ou a tentativa de abolição ao Estado democrático de direito. Para encerrar, a praxe, né, após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, guia de execução definitiva, também, após o trânsito em julgado, oficial o presidente da Câmara dos Deputados, para fins do artigo 55, inciso 3º, e a aplicação, após o trânsito em julgado, do artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal, que determina a suspensão dos direitos políticos do trânsito em julgado até a extinção da pena. É o voto, presidente. Pois não, ministro Alexandre. Está precisando de um sistema para dar aquela força